Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo. Tema desta campanha: Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 9, versículo de número 15. Glória a Deus. Sou grato ao Senhor pela oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também ao pastor Valdo pelo convite, pelo nos confiado a oportunidade de estar aqui, ao irmão Ivo pelo convite também que ele nos fez. Glória a Deus. Trago um abraço do meu pastor Luciano, ali da congregação de Nova Santa Cruz. Todos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus, podemos ficar glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, ou também Atos do Espírito Santo, é um livro rico em ensinamentos, em valores, narra o início da igreja do Senhor, a igreja primitiva. A lição do último trimestre nos falou muito bem, foi uma lição muito valiosa, que nos trouxe grandes, aleluias, ensinamentos. E é um livro atual, e é um livro que a cada dia, através do Espírito Santo do Senhor, molda o nosso caráter, molda a nossa forma de ser. E afinal, para entrarmos no céu, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Temos que ser moldados pelo Senhor. Para passarmos pela porta estreita, temos que ser moldados pela palavra do Deus Todo-Poderoso. E o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação da execução dos planos de Deus na propagação do seu santo e grandioso evangelho sobre todo o mundo, agora na direção, aleluias, dos seus discípulos. Agora cabia aos discípulos do Senhor darem continuidade a essa obra evangelística. Detalhe, eles não iriam sozinhos. O Senhor Jesus disse que haveria necessidade dele voltar aos céus, mas ele não nos deixaria órfãos, mas ele nos enviaria um Consolador. E esse Consolador era o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Da mesma forma que Ele atuou durante a igreja primitiva, Ele também é o Espírito de Deus que pode atuar nos dias de hoje. Aleluia! E ainda no capítulo 1 de Atos, antes de ser assunto aos céus, Jesus passava os últimos ensinamento aos seus discípulos, as últimas instruções, e percebemos que a partir do versículo 8 ele diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, tanto, aleluia, aos confins da terra e em toda a Judeia. Ali o Senhor já confirmava que a obra evangelística não iria ficar apenas em Jerusalém, mas iria se expandir. Deus estava, aleluias, explanando aos seus discípulos o seu projeto de uma forma mais clara, glória a Deus, de uma forma mais ampla.
E ainda ele continua dizendo: continue em Jerusalém, porque em Jerusalém haveria de descer um Espírito, e este Espírito, segundo a palavra do Senhor, haveria de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse: permaneçam em Jerusalém. Permanecer indica ficar. Interessante que quando analisamos o significado de ficar, de permanecer, não era somente estar em Jerusalém, não era somente estar ali, aleluias, reunido com os discípulos. Haveria necessidade de se conectar com Jesus. Porque em João capítulo 15 ele vai dizer que aleluia, eu sou a videira e vós sois o ramo. E quem estiver em mim, quem permanecer em mim, este daria muito fruto. É o Senhor afirmando para nós nessa noite que para a realização da sua obra, para a realização, aleluias, desta campanha, há necessidade de estar conectado com Ele. Não basta apenas a presença, mas o Senhor está dizendo: enquanto a minha igreja glorifica o meu nome, eu estou conectando com eles. Enquanto a minha igreja clama o meu nome, eu estou, aleluias, conectados com Ele. E se a minha igreja continua conectada comigo, ela vai gerar frutos. Essa campanha não é em vão. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, aleluias, que testemunhos irão ser gerados através da sua vida aqui nessa noite. Porque você não saiu da sua casa somente para estar aqui. O Espírito Santo está dizendo: eu estou conectado com minha igreja, eu estou conectado com meus servos, e essa campanha irá gerar frutos no presente e no futuro. No presente e no futuro. No presente e no futuro. Oh, glória! Permaneça conectado, aleluias, com o Senhor Jesus. E agora no capítulo 2 de Atos percebemos que acontece algo extraordinário. Acontece, aleluias, algo que mudou a vida daquelas 120 pessoas que estavam ali. Por quê? Porque essas 120 pessoas, irmãos, estavam ali com um propósito. Aleluia. Estavam ali conectados com Deus, aleluia, que havia feito aquela promessa. Foram até intitulados de bêbados. Foram criticados, mas a palavra do Senhor vai dizer que quando desceu aquele Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, sobre aqueles 120 que estavam ali, Pedro, aleluia, foi tão impulsionado pelo poder de Deus, que ao pregar a palavra, mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor. Aleluia! Mais de 3.000 almas foram convencidas, aleluia, da sua vida pecaminosa. E isso é proveniente do poder de Deus, da graça do teu Espírito Santo. E esse mesmo poder que atuou na igreja primitiva é o poder de Deus que também está atuando no culto desta noite. Se você crê, Ele pode te curar. Se você crê, aleluia, Ele pode salvar. O Senhor está
Aleluia. E o capítulo 3 vai dizer que Pedro e João foram orar. E ao chegaram à porta chamada Porta Formosa, a Bíblia vai dizer que havia ali um homem aleijado, um coxo. E esse coxo estava ali por mais de 40 anos. Detalhe, ele estava ali pedindo esmolas. Ele estava ali vivendo uma condição miserável, vivendo, aleluias, em uma situação deplorável. E Pedro, aleluia, chegando até ele, diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu posso te oferecer vale muito mais do que Ô, glória! o que eu posso te oferecer, Ele vai te dar riqueza. E não é uma riqueza terrena, é uma riqueza, aleluias, eterna. Porque o que é terreno é passageiro, mas o que é, aleluias, do céu é eterno. Então Pedro disse para aquele coxo: ei, coxo, levanta e anda. E a palavra de Deus vai dizer que após 40 anos sentado naquela mesma situação deplorável, aquele coxo começa a andar. E o nome do Senhor continuava sendo engrandecido. A obra do Senhor estava, aleluias, avançando. E as informações daquilo que o Senhor estava fazendo através dos seus discípulos estavam espalhando. E isso, igreja, trouxe, aleluias, um grande sentimento de ciúme e inveja dos líderes religiosos naquele período. E a partir do capítulo 4 de Atos, vemos a igreja do Senhor começando a ser perseguida. Então eles se juntam, prendem os discípulos, e ali começam a oprimi-los, começam a castigá-los, dizendo que a palavra que eles estavam pregando acerca de Jesus Cristo ressurreto não era uma palavra que poderia ser mencionada diante do povo. Aleluias! E a Bíblia vai nos falar que eles foram presos. E ali aqueles líderes religiosos que haviam planejado esta prisão entraram em consenso entre eles, dizendo que nada haveria, aleluia, para culpá-los. Então, para não serem julgados pelo povo, eles decidiram em liberar, aleluia, os discípulos do Senhor. Mas antes, a palavra do Senhor vai dizer que eles ainda apanharam, foram castigados. E agora, eles são libertos. Verdade. E a palavra do Senhor vai dizer que eles então se reuniram, começaram a louvar, começaram a orar, e o Espírito Santo desceu sobre a vida deles naquele momento, e eles foram renovados pelo Espírito. Oh, glória a Jesus, aleluia. A perseguição estava apenas se iniciando, e os discípulos, aleluia, depois de serem soltos, apunhalados, começaram a louvar, começaram a, aleluias, a orar, e o Senhor, aleluias, provando que estava com eles, proporcionou a eles um renovo espiritual. É o Senhor afirmando para mim e para você nessa noite, que as lutas virão, que as adversidades surgirão, mas continue perseverando, continue de pé, pois sou eu o Deus que te levantei, sou eu o Deus que te sustento, e até mesmo depois da prisão, até mesmo depois da perseguição, estou eu dando força para alguém nessa noite, para continuar a caminhada espiritual. Oh, glória! Marcos, estou passando por um processo
O Espírito Santo está visitando a sua vida, está visitando a tua casa, para você continuar caminhando, para você continuar perseverando, para você continuar lutando. Está difícil, mas persevera, pois aquele que persevera, ele vence, pois aquele que persevera, ele tem testemunho, pois aquele que persevera, ele tem história diante de Deus para contar. E Deus está dizendo que após esta prisão, que após esta batalha, testemunhos que serão gerados em sua vida irão edificar também outras pessoas. Aleluia! Eu creio, meu Deus. Irão transformar outras pessoas. Persevera, lute. E o capítulo 5 de Atos, Lucas vai transmitir que a obra estava avançando de uma forma maravilhosa. Daqueles 120, passaram a ser 3.000. Daqueles 3.000, agora já são 5.000 servos do Senhor. Agora já são 5.000 pessoas que estão diante do Senhor Jesus Cristo no mesmo propósito. Estavam ali, aleluias, compartilhando os seus bens. Estavam avançando, entendendo a necessidade um do outro e compartilhando, aleluia, os bens que eles tinham. Mas nem tudo é perfeito. Sempre ocorrem desafios dentro da obra do Senhor. E ali havia um casal chamado Ananias e Safira. E eles então pegam aquilo que eles tinham, escondem uma parte e entregam a outra parte. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, vendo a situação, ou melhor, Pedro, tendo o direcionamento do Espírito Santo, entende que aquele casal estava tentando esconder coisas. E nós não podemos esconder nada do Espírito Santo. Oh, glória! Do homem nós podemos esconder, mas do Senhor nós não podemos. O homem podemos enganar, mas o Espírito Santo, ele vê todas as coisas. Aleluia! E aquele casal foi fulminado, foram mortos. Mas mesmo assim, isso não abalou o avanço da obra do Senhor. E o capítulo 5 ainda vai dizer que agora as coisas começaram a apertar de uma forma muito profunda em relação à perseguição da igreja. E o texto vai nos dizer que Gamaliel, homem muito instruído pela palavra de Deus, entendo agora, lendo esta passagem, que ele estava sendo voz do Senhor, aleluias, para a igreja naquele período. Por quê? Porque os líderes religiosos se reúnem, eles tentam articular algo para poder parar o avanço desta obra. Então Gamaliel, vendo essa articulação, vendo essa união, ele vai dizer: olha, havia um homem chamado Teudas, mais 400 homens, que haviam se levantado, haviam se articulado, para poder, aleluias, adquirir o poder. Só que matamos Teudas, e esta obra parou. Judas, da mesma forma agimos, e este avanço parou. Agora, se esse grupo que está falando de Jesus
Se esta obra for do homem, ela vai parar. Agora, se é de Deus, nós podemos se articular. Nós podemos ter o maior poder bélico. Nós podemos fazer tudo que é planejamento. Mas nós não podemos parar esta obra. Não é à toa, a igreja, que estamos aqui nessa noite. Levantou, aleluia, Faraó. Levantou Nabucodonosor. Levantou Gamaliel. Levantou Pôncio Pilatos. Levantou César contra a igreja do Senhor. Mas esta obra não parou. Esta obra não vai parar. Porque esta obra não é constituída por homens. Essa obra não foi construída por homens, mas construída pelo Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 6, já caminhando para o capítulo 9, houve então uma grande murmuração entre os gregos contra os hebreus, dizendo, aleluias, que eles haviam abandonado, aleluias, as viúvas. As viúvas estavam desprezadas. E os líderes da igreja então decidem convocar 7 diáconos, 7 homens, para poderem auxiliar nesta obra. E dentro desses homens estavam, aleluias, um jovem chamado Estevão. Estevão, um homem de boa reputação, um homem que possuía a propriedade dentro da palavra do Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus. Vidas começam a aceitar ao Senhor Jesus. E agora, quem surge como um dos pilares da perseguição da igreja, como um dos líderes, um homem chamado Saulo. Saulo, um homem que tinha muita influência, um homem que tinha bastante relevância diante dos sacerdotes e dos líderes religiosos que eram a oposição da igreja naquele período. Ele então vê a obra do Senhor avançando e tem como seu principal alvo parar Estevão. E a Bíblia do Senhor vai dizer que Paulo então começa a se articular e ali influencia as pessoas que estavam naquele local, ouvindo algumas palavras de Deus. Então começam a apedrejar Estevão. E o que me chama a atenção é que Estevão, aleluias, sendo apedrejado, próximo da morte, Pedro não murmura, Pedro não questiona, mas a Bíblia vai dizer que ele olha para o céu, que os seus olhos estavam fitados no céu. Aleluia. As pedras estavam vindo, a morte estava se aproximando, mas os olhos de Estevão estavam inclinados para o céu. É o Senhor afirmando para nós nessa noite que enquanto a minha igreja estiver passando por adversidade, pode, aleluia, o STF criar leis ou fazer coisas que tentam parar a igreja do Senhor. Mas enquanto a igreja do Senhor estiver com os olhos inclinados para o céu, Ele nos manda dizer que operando Ele, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Continue com seus olhos inclinados ao céu. Aleluia! E agora no capítulo 8,
o texto vai dizer que outro jovem também separado no capítulo 6, chamado Filipe, começa a pregar em Samaria, e agora ele desce, aleluias, até o deserto, e ali no deserto o Senhor proporciona para ele uma grande experiência, porque estava ali um etíope, aleluias, passando com uma carroceria, e ele estava ali lendo a palavra do Senhor. E Filipe então pergunta: olha, o que você está lendo? Como que é que eu vou entender, Filipe, se não há quem me instrua, quem me explique? E Filipe então explica a palavra do Senhor para ele. E ali aquele etíope, aleluias, se convence da sua vida pecaminosa e aceita o Senhor Jesus. Ali mesmo ele desce as águas. E nós percebemos, irmãos, diante da história, que através desse etíope, a obra do Senhor também avançou no continente. Aleluia. E agora no capítulo 9, Lucas descreve nos primeiros versículos que a igreja estava sendo oprimida. Paulo, ele pegava algumas cartas junto aos sacerdotes e alguns líderes políticos daquele período, como uma forma de legalizar as suas ações, legalizar, aleluias, a perseguição que ele fazia. Paulo, ele entrava nas casas, prendiam os servos do Senhor, maltratavam eles, e a própria palavra do Senhor vai dizer que ele era conivente com a morte de muitos cristãos. Paulo transmitia, aleluias, medo para a comunidade cristã naquele período. Verdade, meu Deus. Paulo, ele era muito temido. Oh, glória a Deus. Só que percebemos que agora Paulo tem como planejamento seguir para Damasco. E em Damasco a Bíblia vai dizer que ele tem um encontro. E esse encontro não era com César, não era com Pôncio Pilatos, não era com Herodes, nem estava diante do planejamento de Paulo. Esse encontro foi com o próprio Jesus Cristo. Se não estava, aleluia, na agenda de Paulo, estava na agenda de Jesus. Ter um encontro com ele ali no meio do caminho, aleluias, e Paulo fora transformado pelo Senhor. Paulo teve um encontro com o Senhor, e não é possível termos um encontro com Cristo e continuarmos da mesma forma. É verdade. Não é possível dizermos que temos um encontro com o Senhor e continuarmos com as mesmas práticas pecaminosas. Paulo agora, ele é cercado de um grande esplendor de glória. E aí o texto vai dizer: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava resistindo, irmãos. Paulo estava se resistindo diante do chamado do Senhor, mas não foi possível segurar por muito tempo. E agora Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? E o texto vai dizer: agora, Paulo, segue, aleluias, o meu planejamento. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aqui eu quero já finalizar essa passagem, porque Paulo agora está sendo submisso à voz do Senhor, está ouvindo a voz do Senhor,
atendendo o seu chamado. E agora Paulo na casa, aleluias, Paulo está na casa de Judas, orando, cego, sem comer. Deus então desperta Ananias. Ananias, vai até a casa, aleluias, de Judas. E ali tem um homem que eu tenho uma grande obra na vida dele. E este homem é Saulo. Então Ananias, ele teme, Senhor, ele é um grande perseguidor da tua igreja. Senhor, ele persegue os teus servos e prende e até mesmo manda matar. Paulo era um projeto falido. Paulo era um projeto excluído. Mas para o Senhor havia um planejamento especial sobre a vida dele. E Ananias se levantou e foi. E ele não foi segundo a tua vontade. Ananias foi direcionado pela palavra do Senhor. Ananias foi direcionado pela palavra de Deus. E ali ele ora. E aquele homem que era perseguidor passa agora a ser perseguido. Aquele homem que lutava com seus próprios ideais agora é defensor da palavra de Deus. Aquele homem que era um projeto falido agora é um projeto do céu. Aquele homem que tentava ser um instrumento do impedimento agora é um projeto de Deus que está contribuindo para a tua obra. A igreja, por gentileza, se coloque de pé. O Senhor está mudando o cativeiro nessa noite. Cenários que estavam dizendo, não, ele não presta, não serve, não tem mais jeito. Deus está dizendo, tem jeito sim. Diante da vida dele, da vida dela, existe uma palavra. E essa palavra não é do homem. Este decreto não é do homem, este decreto é do céu. E se você crer nessa noite na palavra de Deus, ore comigo, soberano Deus, eterno e bondoso Pai. Foi o Senhor que nos tirou do cativeiro. Foi o Senhor que nos escolheu e fez de nós um grande projeto em tuas mãos. Éramos um projeto falido, igual Paulo, mas a graça do Senhor alcançou as nossas vidas e por isso estamos aqui. Nós estamos orando, ó Pai, neste momento, pela vida, Deus, pela vida dele, pela vida dela, que se encontra em um momento de adversidade, que está pensando em parar, que está pensando em desistir. Mas o Senhor é o Deus que faz e desfaz, que reescreve e escreve. É o Senhor que dá novas páginas à vida do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. Pois dom celeste, o Pai mandou